de receber a honra, a glória e o poder, não é? A força e o poder. Honra, força, poder, tudo está associado à glória. A glória dele tem a ver com tudo isso. Onde é João em Dó, né? Magnífico, o Senhor, não há alguém maior. Lembram do título que é dado ao reitor de uma universidade? Vossa Magnificência. Está no topo do conhecimento, já que a universidade é uma produtora de conhecimento. Bem, magnifiquemos. Magnifiquemos ao Senhor. Oh
O Senhor é bem-vindo neste lugar. Aliás, nós somos os convidados, ó Pai. Por isso te honramos, te magnificamos, engrandecemos o teu nome, porque somos servos, estamos ou devemos estar prontos para te servir. Te oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmão. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 3, nós vamos ler os versículos de 1 a 9. Capítulo 3, de 1 a 9. Diz assim o que Paulo escreveu a esses irmãos coríntios. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, e eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão conforme o seu próprio trabalho, ou segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, irmão, como eu disse ainda há pouco, normalmente a mensagem pregada tem o mesmo tema da mensagem do boletim. Então o boletim é salvos para a obediência, era sobre isso que eu ia pregar. Mas, como eu já disse para vocês, durante a semana eu recebo mensagens de irmãos, terminei mudando a pregação e vamos dar continuidade ao assunto sobre igreja. O que é igreja? Como é a igreja? A gente vem pregando já há 4 domingos sobre a igreja. E hoje nós vamos pregar de novo, pelas coisas que eu recebi e vi durante a semana vinda dos irmãos, entendendo a igreja e seus conflitos, aqui nesse texto. Eu costumo dizer aos irmãos que a igreja de Corinto era a pior igreja entre as que Paulo fundou e pastoreou. Pelo menos segundo o próprio relato da carta, das 2 cartas que nós temos aqui, foi a que mais deu dor de cabeças ao apóstolo. São declaradas as aflições, as angústias sofridas pelo apóstolo por causa daquela igreja de Corinto. Parte daqueles irmãos divididos em facções, como nós vimos aqui, grupo de Paulo, grupo de Apolo, grupo não sei de quem, sequer reconheceram o seu apóstolo fundador. Lá na 2ª carta, capítulo 10, versículo 10, ele diz, isso é um gentalha insignificante. Ele diz isso de Paulo. E olhem que Paulo, já disse, foi o apóstolo fundador e discipulador daquela igreja. Pois bem, irmãos, como sabemos, as cartas apostólicas foram canonizadas como escrituras sagradas. Estudamos aqui no discipulado, no curso de teologia, há pouco tempo atrás, como foi organizado o cânon da Bíblia. Não é? Então, hoje, nós temos essas cartas aqui. Ei. Ou comportem a criança ou saiam com ela. Senão ela vai atrapalhar o culto todinho. Então, irmãos, olhe. Essas cartas hoje nós temos como escrituras sagradas. Estão aqui na Bíblia. Na nossa Bíblia, no que chamamos de Novo Testamento. Estão aqui. Não é? E
como escrituras sagradas do cristianismo, ainda que tenham sido escritas para igrejas em particular. Essa carta aqui foi para os coríntios, não foi para nós, não. Não foi para a igreja 13 de maio de uma pessoa, não. Foi para os coríntios. Pois é, mas como são escrituras sagradas, as cartas apostólicas nos mostram a realidade da igreja. Seja qual for a igreja que hoje estiver lendo essa carta e estudando essa carta. Esta é uma das maravilhosas bênçãos de Deus para a sua igreja. Até que Jesus volte para buscá-la. Então a igreja em qualquer época só tem que seguir isso aqui. Só isso. E não criar regras. Irmãos, para que vivamos como igreja de Cristo, nós precisamos entender essa igreja. Nós vimos pregando já 4 domingos aqui sobre isso. Como essa igreja é, desde a igreja primitiva. Está aqui as cartas, o livro de Atos, para nos ensinar logo depois dos evangelhos. Jesus dizendo, a primeira pregação que fizemos aqui, a segunda não lembro, dizendo a Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Vocês serão os construtores. Nós vimos isso aqui. Né? Então, irmãos, nós precisamos saber como é essa igreja. Quantos pastores, de forma insensata, eu vejo isso há quantos anos, de forma insensata, aumentam o número de membros, na verdade, prosélitos de suas igrejas, com essa história de vamos voltar à igreja primitiva. Nossa igreja agora é a igreja em células, que nem era a igreja primitiva lá de Atos. É igrejas, núcleos familiares, como era lá em Atos, porque naquele tempo lá foi assim que a igreja nasceu e cresceu, é assim que nós vamos fazer hoje de novo no século XXI. Santa ignorância, ou até mesmo estratégia, que Paulo chama de astúcias de homens com quem induzem ao erro, para fazer suas igrejas crescerem. E fazem mesmo. E as igrejas crescem, na verdade, incham. Né? Nós temos isso. Manipulando as pessoas, com uma visão romântica do que é a igreja. Esses grupos são, na verdade, grupos sociais, só isso. Grupos sociais, manipulando a igreja, mostram a esses irmãos uma realidade que não é a realidade da igreja. Idealizam a igreja em células, como eu disse, porque a igreja primitiva tudo funcionava bem. Então é assim que nós vamos também viver. Tudo funciona bem. Na igreja primitiva havia comunhão. A nossa célulazinha aqui vai ter uma comunhão. Nada lhes faltava naquela época. Aí o negócio já começa a ficar diferente aqui, porque eu não quero dividir nada com irmão nenhum. Então repare que uma coisa é enganosa. Porém, irmãos, tais pastores não enxergam nem ensinam nesses grupos familiares, tal de células, que havia um pré-requisito naquela igreja primitiva para que tudo lhes fosse comum, para que repartisse o pão, para que vivessem em oração. Tinha um pré-requisito. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Versículo 42. E, lá em Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aí sim, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E todo o povo ficava admirado com aquele amor daqueles irmãos, e a cada dia, versículo 47, e a cada dia Deus lhes acrescentava, não era o pastor que acrescentava não, era Deus, lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Então, pastor nenhum, desses grupos não sei de que, aumenta grupo não sei de que, a igreja hoje do Cabo lá tem 1000 membros, que tenha 10.000. Nenhum pastor ensina que havia um pré-requisito naquele tempo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Hoje não, por quê? Porque o pastor não ensina isso. Por que ele não ensina? Porque ele não sabe primeiro, e se souber não ensina, porque os irmãos não querem aprender. É assim que funciona a igreja, irmão, nós precisamos saber disso. Nós precisamos saber disso. Inclusive, conforme as Escrituras, essa igreja primitiva, que tudo lhes era comum, não sei o que, durou muito pouco tempo. As Escrituras nos mostram isso. Todos eles acreditavam que Jesus já vinha semana que vem. Por isso eles viveram daquele jeito. Quem tinha alguma coisa dividida entre os irmãos, tudo, Jesus já está vindo mesmo. Pois é, Jesus não veio. Aí o negócio, ó, está aqui na Bíblia. Como nós podemos ver no relato de Atos, logo apareceram os hipócritas. Ananias e Safira, Atos 5. Ah, vendemos um terreno por tanto, está aqui o dinheiro. Mentira, venderam por um valor muito maior. Deus fulminou Ananias na hora. Quando Safira chegou, cadê teu marido? Ah, foi isso que ele disse, foi, morreu também.
começou a aparecer desentendimentos por causa dos desassistidos. Tudo não lhes era comum? Era. Pois em Atos 6, começa a dizer que tinha umas viúvas lá que estavam reclamando que não estavam recebendo nada. Foi ali que, inclusive, os apóstolos decidiram, então, bora orar, homens cheios do Espírito Santo, 7 homens cheios do Espírito Santo, para que se encarreguem dessa distribuição. Nós, apóstolos, fomos chamados, foi para pregar e para orar. Não foi para servir a mesa. Atos 6, começaram a desentender. Não estavam mais cuidando de todo mundo, não. Começaram a aparecer até líderes entre esses falsos convertidos. Simão, o mágico, o homem poderoso, converteu-se, era um dos líderes já da igreja. Atos 8, quando Pedro chegou lá que viu aquela marmota, o cabo veio logo pedir a Pedro: esse poder que está em você é maior do que o meu, que sou mágico. Quanto é que eu pago para ter esse poder? Isso era um dos líderes já da igreja. Pois é, irmão, está aqui, está tudo na Bíblia, está tudo aqui. Precisamos entender a igreja e os seus conflitos, para não ser levado por todo o vento de doutrina, por todo pastor manipulador de pessoas. Grande parte dos pastores hoje é teólogo, são psicólogos. Por quê? Porque ele sabe manipular, ele aprende, ele faz um curso de 5 anos na universidade para aprender a manipular as pessoas. Então, irmãos, nas cartas apostólicas, nós podemos ver que, como Jesus não voltou logo, o próprio Paulo deixa claro que ele estava desapontado, digamos, Jesus não voltou. Todos eles pensavam isso. Muitos membros das primeiras igrejas tomaram o rumo natural das suas vidas seculares. Nós vimos uma das pregações sobre a igreja aqui, pregando sobre Tessalonicenses, os irmãos queriam saber, e os que já morreram? Jesus não voltou. E os que já morreram, como é que fica quando Jesus voltar? Nós vimos isso aqui numa das pregações, uma das 4 pregações sobre a igreja, não sei qual foi, sua primeira, segunda, terceira ou a quarta, nós falamos sobre Tessalonicenses, Paulo ensinando para eles como é que vai ser quando Jesus voltar. Eles não sabiam. Faltava doutrina. A carta aos Hebreus deixa claro que aqueles irmãos de Hebreus estavam abandonando a igreja. Não consideravam mais seus líderes. E este é o motivo e o objetivo das cartas apostólicas: discipular e disciplinar os irmãos convertidos, os cristãos novos, que estavam se afastando da doutrina dos apóstolos. Todas as cartas têm essa finalidade, têm esse objetivo. E este continua sendo o motivo e o objetivo das mesmas cartas apostólicas para qualquer igreja dos nossos dias. Por que os pastores não fazem isso? O que é que vemos a igreja dos nossos dias? Cada vez mais distante da doutrina dos apóstolos. Doutrina que a maioria dos irmãos de qualquer igreja pouco ou nada sabe. E não sabe porque não lhes é ensinado. E se um pastor leso, feito eu, for querer ensinar, não querem aprender. Pois bem, irmãos, a igreja dos Coríntios era uma das igrejas primitivas fundada pelo apóstolo Paulo, repito. E por ele mesmo pastoreada durante quase 2 anos. Cerca de 3 anos depois que o apóstolo saiu de lá, cerca de 3 anos, olha o tempo que durou, cerca de 3 anos que o apóstolo saiu de lá, ele recebeu a visita de uns irmãos vindos daquela igreja, da família de Cloé ou Cloé, em algumas Bíblias tem um acento no E, outras não tem, que trouxeram uma carta para Paulo, mandada por alguns irmãos da igreja, e eles mesmos fizeram alguns questionamentos, por causa de práticas muito confusas que estavam instaladas na igreja. Casamento e celibato, pode ou não pode? O que é que casa, o que é que não casa, o que é que separa, o que é que não separa? Alimentos sacrificados a ídolos, pode ou não pode comer? É pecado ou não é pecado comer? Comportamento no culto, mulher fala, homem fala, fala 3, 4, 5, não sei quanto, pode ou não pode? Uso dos dons espirituais, um fala em língua, outro tem revelação, outro tem não sei o quê, uma confusão na igreja de Corinto. E para completar, divisões, facções por causa de líderes. Um grupo era de Paulo, outro era de Apolo, outro era de Cefas, outro era de Jesus. Ainda botaram Jesus no mesmo balaio.
A confusão estava instalada na igreja fundada pelo apóstolo e discipulada pelo apóstolo. Agora, pouco tempo depois, cerca de 3 anos, Paulo chama aqueles irmãos de crentes carnais, crianças em Cristo. Lemos aqui: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis suportar. Lá no capítulo 11 dessa mesma carta aqui, ele diz assim, 11, versículo 17: nisto, porém, não vos prescrevo, não vos louvo, aliás, nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto, louvo é elogio, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Assim era a reunião do culto dos irmãos de Corinto. Lá no capítulo 15, 34, ele diz de novo: tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns não têm conhecimento de Deus, e eu digo isso para a vergonha vossa. Olha a condição que a igreja estava 3 anos depois que o apóstolo saiu de lá. Não sabe nem quem é Deus. Eu vi dizendo aqui, a maioria dos irmãos de qualquer igreja não sabe quem é Deus. Eles sabem quem é o Deus que os pastores ensinam, o Deus Papai Noel, um Jesus que é meu Salvador, que me ajuda e tal. Isso não é o Deus da Bíblia. Bom, quando ele faça isso, não é só isso que ele faz. Isso não é o Deus da Bíblia. Então, irmãos, olhem só a situação que estava essa igreja. Apenas 3 anos o comportamento daqueles irmãos pouco ou nada tinha a ver com a doutrina dos apóstolos, na qual a igreja primitiva havia perseverado, lá em Atos 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Pois isso foi durante muito pouco tempo. A própria Bíblia mostra. Olha os conflitos que há na igreja. E um pastor tem que ter conhecimento disso, e os irmãos também. Porque a nossa luta, como Paulo diz aos Efésios, não é contra a carne ou sangue, e sim contra potestades, principados e dominadores deste mundo. É contra o diabo. Irmãos queridos, nós precisamos saber que não somos seres mais inteligentes do que aqueles que habitaram no tempo de Jesus. Não somos mais inteligentes do que aqueles que habitaram lá no tempo de Davi, 700 anos antes. Não somos mais inteligentes do que aqueles que habitaram no tempo de Moisés, 2000 anos antes. Não somos mais inteligentes do que aqueles lá do tempo de Noé, Abraão, sei lá quem, 4000 anos antes. Não somos não, irmãos. A única diferença está no desenvolvimento da tecnologia, só isso. Nós somos, em qualquer época, apenas a continuação da história da humanidade, só isso. Portanto, como igreja atual, nós somos simplesmente a continuação da igreja primitiva. Estamos vendo aqui que a igreja primitiva, logo no início, desandou. Por quê? Porque essa igreja primitiva é composta por pecadores. Ainda que convertidos, são pecadores que precisam andar na doutrina que Jesus mandou seus apóstolos ensinarem, ensinando tudo quanto vos tenho ordenado, nem mais, nem menos. Esse é o papel de um pastor. Irmãos queridos, o próprio relato de Lucas, especialmente de Lucas, e as casas apostólicas também, repito, nos mostram que a unidade da igreja durou muito pouco tempo. E o motivo, como vemos aqui claramente na igreja, o homem diz aqui os motivos, foi o afastamento da doutrina dos apóstolos. Só isso. Que foi aumentando ao longo da história da igreja. Nós somos apenas continuação. Ao longo da história da igreja até chegar a nós. Não foi assim que quando deu no século XVI houve a revolta e a reforma protestante? Foi. Alguns monges, alguns antes de Lutero mesmo, já estavam denunciando a bagunça que estava a igreja, a corrupção que estava a igreja, a idolatria, a prostituição que estava a igreja, até que estourou em Lutero. Um monge, irmãos, um monge
detonou a igreja. Um monge. Deus nunca usou muitas pessoas para o seu ministério aqui, nunca. Sua igreja é muito pouca gente. Jesus disse, poucos são os eleitos. Caramba, quem não vê isso na Bíblia não é crente. Quem achar que igreja cheia é sinal de bênção de Deus, não sabe o que é Deus, não sabe o que é a Bíblia, não sabe o que é a igreja, não sabe o que é salvação. É o contrário, exatamente o contrário. É o que a Bíblia diz, é exatamente o contrário. Igreja lotada, igreja cheia é sinônimo de falso pastor, cheia de falsos crentes. Irmãos queridos, não é isso que vemos nos nossos dias? Divisão em cima de divisão, por causa de líderes carismáticos, por causa de personalismos, luta por poder, e isso dentro de uma mesma denominação. Quantas novas igrejas nascem a cada dia a partir de facções por causa de ciúmes e contendas? Versículo 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? E como eu já disse para vocês, dentro de uma igreja de centenas de membros, na nossa denominação, basta 5, dependendo do que aquela igreja decidiu ali, mas normalmente é isso. 5, para estarem insatisfeitos com o pastor, para estes 5 indicarem outro pastor para vir concorrer com esse aqui no dia da eleição, porque esse não nos agrada. 5, irmãos, causam a confusão maior do mundo na igreja. E mais, dentro de algum tempo, esses mesmos 5 irmãos vão fazer de novo com esse pastor que eles botaram para dentro. Há igrejas aqui aqui em João Pessoa, a igreja histórica de divisões. Eu conheço bem umas 4 divisões da mesma igreja. E são os mesmos. É a mesma família a causadora de divisões. Paulo diz aqui o que é que acontece com esses que causam divisões. Já estão condenados. Ele disse aos romanos. Então, irmãos, é assim que funciona. Nós precisamos saber dessas coisas para ter cuidado. Não é assim que vemos em nossos dias? Quantas novas igrejas nascem por causa de contendas, por causa de indisciplina, insubordinação ao pastor? Eu não gosto da pregação desse pastor. Então junta 3, 4, faz um movimento, vamos indicar outro pastor para vir para cá, para o lugar desse aqui. Como é que não percebemos que isso se dá por causa da falta de doutrina? E haja confusão na igreja. E haja concílios tentando resolver essas confusões. Concílios que resultam em nada. Desde os concílios da Reforma Protestante. Aliás, desde muito antes. Concílio de Santo Agostinho, século IV. Santo Agostinho, monge católico contra Pelágio, monge também. Por causa da salvação pela fé ou pelas obras. Vem a Reforma Protestante de novo, Calvino contra Armínio, concílio para resolver isso. Salvação pela graça, outro não, é pelas obras. Resolveu alguma coisa esse concílio? Não. Não resolveu não. O problema continua. Agora já quase na nossa época, Charles Finney contra Spurgeon, um pastor batista. Mesma coisa, Spurgeon pregando a pregação de Jesus, a pregação dos apóstolos, a pregação de Santo Agostinho, a pregação de Calvino, não é pelas obras não, é pela graça, é pela fé. Mas me aparece um tal de Finney, não, é pelas obras. Toma para Jesus, vem para cá à frente para orar por você, não sei o que e tal. Desgraçou a igreja de novo. É o que nós estamos vendo hoje. Concílios que se juntam para resolver conflitos na igreja e os próprios conciliares estão em conflito. Complicado resolver isso.
Cada um puxando brasa para a sua sardinha, para a sua fama, para o seu poder, para a sua igreja. Então, quando nós conversamos com irmãos seguidores de algum pastor fulano de tal, que abriu uma igreja, normalmente um líder carismático, tanto que ele levou um bocado de gente atrás dele, ele tirou de uma igreja um bocado de gente e fundou outra. Daqui a pouco, lá nessa igreja, os mesmos que levaram ele daqui, de novo, levam outra para outro pastor com outra igreja. Estou dizendo, eu conheço aqui uma família que já criou umas 4 igrejas de facções. A mesma família. Então, irmãos, aí nós conversamos com essa igreja nova, digamos assim, com algum irmão. A igreja, agora nós estamos numa igreja que é uma bênção. O pastor é uma bênção. Mas eles não são capazes de repetir um único ensinamento doutrinário transmitido por esse pastor. Eles sequer são capazes, falando do domingo, a pregação foi uma bênção. Se você perguntar o que foi que o pastor pregou, ele não vai saber dizer. Isso eu tive essa experiência de perguntar para uma irmã, líder da igreja lá, maior igreja que a gente tem aqui, ela me dizendo que olha o culto ontem, pense num poder, o culto ontem. Ela é líder de louvor lá da igreja. Líder de louvor é aqueles que cantam, como a gente chama, né? Aí depois que ela botou toda a sua emoção para fora desse culto, eu perguntei, eu já sabia a resposta. Eu disse, irmã, qual foi a palavra que foi pregada nesse culto? Eu lembro da expressão que ela fez. Aí, isso foi uma coisa que me chamou a atenção, nem teve pregação. Eu disse, então não teve poder, minha irmã. Então não teve poder nenhum, foi tudo emocionalismo. Tal do louvor e oração, louvor e oração. Não teve poder nenhum lá, irmã. Foi tudo emocionalismo. Pois é, uma irmã líder da igreja sendo manipulada por um pastor, manipulador das emoções. Na verdade, o emocionalismo, que é uma distorção da emoção, um desvirtuamento da emoção. Pois é, a irmã estava sendo enganada, uma líder da igreja estava sendo enganada, e quando eu confrontei, qual foi a palavra pregada nesse culto tão poderoso, irmão? Isso foi uma coisa que eu notei? Não teve pregação. Eu digo, pois é, não teve poder nenhum nessa reunião. O poder está na pregação, exatamente. Está na palavra, exatamente. A palavra é Jesus. Então, irmãos, por causa desse tipo de mensagem maravilhosa, coitado de Paulo, sofreu tanto por causa disso. As pessoas dizem que o culto foi uma bênção. Essa é a realidade, era a realidade da igreja lá de Paulo, é a realidade da igreja de qualquer época, e a de hoje muito mais. Era a realidade da igreja dos Coríntios, como nós vimos aqui, por causa do seu comportamento mundano, ciúmes, contendas, preferências pessoais, insubordinação à palavra de Deus, ao pastor. Paulo chama aqueles crentes de carnais, crianças em Cristo. Quando se reúnem é para pior e não para melhor. Não conhecem a Deus, pois essa é a realidade nua e crua de qualquer igreja dos nossos dias, qualquer uma. Só que nessas palavras duras do apóstolo nós podemos observar que, embora aqueles irmãos estivessem vivendo de forma mundana, metidos em tantas confusões, porque estavam afastados da doutrina, para o apóstolo, aqueles irmãos eram crentes. Como o apóstolo era um homem santo e eu não sou, pelo menos como ele cria que aqueles irmãos eram crentes. Eu creio que não. Eu digo para vocês aqui, esses irmãos dessas igrejas da Bíblia aqui não eram crentes, não. A grande maioria não era crente. Eu digo para vocês isso aqui. Paulo achava que eram. Ele diz aqui, sois crentes carnais. Esses termos são incompatíveis. Ou é crente ou é carnal. Não existe crente carnal. Paulo usa muito esse tipo de coisa para reforçar. O vosso amor seja não fingido. Não existe amor fingido. Ele é amor ou é fingido. Mas Paulo diz isso para a gente entender. Crentes carnais. Não existe crente carnal. Ou é crente ou é carnal. Ou tá na, como ele mesmo ensina aos Gálatas, ou está na carne ou está no espírito. Não tem uma coisa e outra, ou as duas coisas, ou meia coisa, meia outra. Não existe isso. Mas ele fala isso para a gente entender. Então, olha, irmãos. Paulo acha que esses irmãos ainda eram crentes. Portanto, como eu disse, eu não tenho
a revelação que Paulo teve. Queira Deus, seja esse o caso da igreja atual como nós a conhecemos, composta por crentes que são crentes, mas infelizmente estão afastados da doutrina, como era o caso desses coríntios lá. Até porque Jesus mesmo disse para Paulo que tinha gente ali em Corinto. Então, se Jesus disse, não há dúvida quanto a isso. Queira Deus, os irmãos percebam que estas coisas estão escritas não só para os coríntios, isso é palavra de Deus, escrituras sagradas, portanto é para nós também. Para a igreja atual, para a nossa igrejinha do 13 de maio, a fim de que não coloquemos a nossa admiração em pregadores espetaculares, carismáticos, aqueles que arrebanham multidões, e nós não ponhamos nossa confiança nesses homens, e sim naqueles sobre quem eles pregam, se é que pregam, Jesus, o Senhor. Então, irmãos, há irmãos que me convidam para pregar em suas igrejas, eu não vou. Ele não é pastor lá? Então ele ensine lá. Eu sou pastor aqui, eu ensino aqui. Eu não convido ninguém para vir pregar aqui. Ah, convide o pastor não sei quem que é famoso. E ele vem pregar o que aqui? Não é a Bíblia, não? Que ele vem pregar? Então por que eu tenho que trazer um pastor espetaculoso para impressionar os irmãos aqui? Qualquer pastor que eu convidar, se ele for um pastor fiel, ele vai pregar a mesma coisa que eu prego aqui, ele vai pregar a Bíblia. Então, essa história de traz um pastor tal, vai pregar na igreja tal, isso são artifícios, Paulo chama de artimanha com quem induzem ao erro, isso é coisa de psicologia. Ah, vem um pastor de fora, a igreja assim, ó. Se for famoso então, aí fica assim, porque o cabo é famoso. Então ninguém vem por causa da palavra, vem por causa da fama do camarada. Eu e João Márcio, Felipe, tocando aqui, as meninas, se fosse o diante do trono, não cabia de gente na rua ali. Esse povo vem cantar o quê? Não é o mesmo louvor que eles vêm cantar, não. É, mas eles são famosos. As pessoas vieram para cá por quê? Por causa do louvor? Não, vieram por causa do diante do trono. São idólatras e não sabem. Por quê? Porque lhes falta doutrina. Ah, é o pastor, sei lá quem, um desses famosões aí, vem pregar na igreja tal. A igreja, ó. Esse cara veio pregar o quê? Não foi a Bíblia, não é? Alguém foi ali por causa da pregação desse homem? Não, foram ali ver o homem famoso. Por que isso? Falta de doutrina dos apóstolos. Falta de conhecimento da Bíblia. Na verdade, dizendo logo a palavra final, falta de conversão. Paulo achava que não, ele achava que os irmãos eram crentes, estavam apenas afastados da doutrina, pois eu acho que não são convertidos. E não tem quem me faça mudar de ideia, não tem mais essa. Então, irmãos, queira Deus, entendamos que a igreja é de Jesus, e não de denominações, ou de pastores. Quem é Apolo? Paulo pergunta aqui para esses irmãos de Corinto. Quem é Paulo? Servos. Servos, esse servo aqui, irmãos, é sinônimo de escravos. A palavra real aqui é escravos. Escravos, por meio de quem crestes. Foi através de mim que vocês ouviram a pregação de Jesus Cristo. Eu sou escravo do Senhor. Quando ele se apresenta em todas as cartas, ele diz, Paulo, servo do Senhor Jesus. Esse servo aí é escravo. Para nós, servo é alguém assalariado, é alguém que trabalha e ganha um salário. Nesse caso aqui não era não, era escravo. Servos de Cristo, eles são servos por meio de quem cresce. Detalhe, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Ainda tem mais essa. Ele não tem mérito nenhum, ele não tem crédito nenhum. Foi Deus quem fez isso nele e através dele para pregar a palavra para vocês crerem. Não há mérito. É Paulo que vem pregar hoje, todo mundo. É pastor Hernandes, não sei quem, todo mundo. É pastor Silas, não sei o que, todo mundo. Glória para o homem. Idolatria. Falta de doutrina. Quando sair da igreja, pergunte a todo mundo que estava ali o que foi que pregou. Ninguém vai responder. Rapaz, não sei não, só sei que foi uma bênção. Então, irmãos, servos, o apóstolo está ensinando que os verdadeiros pastores são servos.
não são donos de igreja. E mais, o seu serviço deve ser ministrado conforme o dom ou dádiva que Deus lhes concedeu. E se Deus lhes concedeu, Paulo pergunta a esses mesmos coríntios aqui, capítulo 4, mais adiante um pouco, falando sobre isso mesmo, sobre a pregação ou sobre o comportamento dos irmãos: não ultrapasseis o que está escrito. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Que história é essa que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de não sei quem? Que história é essa? Ah, vamos para a igreja tal, quem fala hoje é o pastor não sei quem. Que história é essa? Pois quem é que te faz sobressair, homem? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tivesses recebido? Isso. Pastor, o senhor vem pregar aqui na minha igreja? Eu digo, vou não. Pregue lá você. Não é você o pastor lá? Isso já aconteceu várias vezes, irmãos. Tem uma igreja aqui, nossa, presbiteriana. Tem o pastor titular e tem um pastor de jovens. Aí um dia esse jovem dessa igreja me conhece, me encontrou. Ele é o líder do jovem lá. Pastor, eu queria combinar com o senhor, porque eu falei lá com o pastor, eu queria combinar com o senhor, para o senhor ir lá um dia pregar para os jovens. Eu digo, mas vocês têm 2 pastores lá, inclusive um pastor de jovem, e tu vai me convidar para ir pregar lá. Que conversa é essa? Escute o seu pastor lá. Psicologia. Trazer um cara de fora. O pessoal fica, um pastor de fora. Irmão, na sua carta aos Romanos, nós podemos ver Paulo afirmando àqueles irmãos que ele estava ensinando a eles pela graça que Deus lhes concedeu. Romanos 12, a gente já pregou sobre isso aqui. Paulo, Martim já pregou um dia sobre esse texto aqui. Aí, Romanos 12, versículo 3, ele diz assim: porque pela graça que me foi dada, eu não estou ensinando aqui porque eu sou o bam, não. Eu estou ensinando vocês pela graça que me foi dada. O apóstolo Pedro também ensina aos pastores para que eles ministrem aos irmãos, como ele escreve, desse jeito, não por constrangidos. Não se sinta obrigado, alguém está levando você a fazer isso. Não por constrangido, não, mas espontaneamente, de boa vontade, como Deus quer, nem por sorte da ganância, não é por dinheiro, não, mas de boa vontade, não como dominadores, mas como exemplo para o rebanho. Você não é dono de igreja, você não é dono de nada. Há irmãos que vieram para essa igreja aqui, vindo de outra igreja presbiteriana, pois o pastor foi visitar esses irmãos lá, para constrangê-los a voltar para a igreja. Pode um negócio desse? O pastor foi visitar os irmãos que vieram para cá, porque quiseram, não chamei ninguém. Chegaram aqui, pois o pastor soube, foi visitá-los na casa deles para constrangê-los a voltar. Aqui é o contrário. Aqui, quando eu sei que o irmão se mudou para não sei para onde, longe daqui, e eu sei que tem uma igreja lá perto, eu digo, olha, o ideal é que você se mude para a igreja lá perto da sua casa. Quando já aconteceu isso aqui? Já houve caso de a mulher sair daqui da igreja, porque ela disse não gostava das minhas pregações, e o marido ficou aqui. Quando eu perguntei, cadê sua mulher? Não, ela prefere ir para a igreja tal lá, porque ela gosta da pregação do pastor lá, da sua ela não gosta não. Eu disse na hora, se você não lidera a sua mulher, a sua casa, então vá atrás dela. Esse negócio de você estar aqui e sua mulher lá, não está certo. Se você não lidera a sua mulher, então seja liderado por ela. É tudo pecado, mas vá-se embora aqui. E ele foi mesmo. Já houve casos de outros irmãos que estão aqui, mas a família por algum motivo não vem, e eu já cheguei, irmão, por que você não vai para a igreja que a sua família está? Eu quero lá dividir família de ninguém. Irmãos, a igreja não é um negócio secular. Tenho pregado nessas 4 pregações dos últimos 4 domingos. A igreja não é uma empresa religiosa de propriedade do pastor, nem mesmo de uma denominação religiosa.
Não concordo com nenhuma delas, na qual os membros são constrangidos a permanecer por causa de pregações psicologizadas, pregações adocicadas, promessas de bênçãos. Obviamente, promessas falsas, pregações falsas. O que precisa ser observado em uma igreja local, o que realmente importa é que a doutrina seja ensinada com integridade, como o Senhor Jesus mandou. De modo que, mesmo que alguém se mude de domicílio, como eu já disse, se mudar para não sei para onde, vá para lá. Tem um pastor lá, ele deve estar ensinando a palavra de Deus com integridade também. Tem problema nenhum, não, pode se mudar para lá. Você é a ovelha de Cristo e não minha. Sou dono de ninguém. O pastor da outra igreja, a igreja presbiteriana, foi constranger os irmãos na casa deles, para eles voltarem para lá. Num dos casos, houve até separação do casal. Porque um dos homens que estavam aqui com sua mulher, e ele foi confrontar esse homem, o camarada perdeu a paciência, não era lá muito... Disse, meu amigo, você não é meu dono, o Juarez não é meu dono, eu não vou mais para canto nenhum, pronto. Aí não foi mais para igreja nenhuma, terminaram, se separou da mulher, por causa disso. Porque a mulher queria vir para a igreja, e ele não queria mais vir, terminaram se separando por causa disso. Olha o que deu a tal visita do pastor. Para constranger os irmãos, porque vieram para cá. Pois até isso aconteceu. Então, irmãos, olhem só. O que realmente importa é isso. É que a doutrina seja ensinada. Se o irmão se mudar para outra igreja, ele vai continuar recebendo. Se for ensinada a doutrina, se for um pastor fiel, ele vai continuar recebendo a doutrina do mesmo jeito. Se um planta, o outro colhe. Eu plantei, foi Paulo quem plantou aquela igreja. Foi ele quem converteu aqueles irmãos, ele não, Jesus, através da pregação dele. Apolo rega, quem estava lá pastoreando agora era Apolo. Paulo já tinha saído de lá há 3 anos. Era Apolo, um caba bom de prédica, a ponto deles dizerem, Paulo, aquilo é uma falazinha insignificante, um sujeito significante, o bambambam é Apolo que está aqui agora. Se um planta, o outro rega, se são pastores fiéis. Esses crentes são ovelhas de Cristo. Esses pastores são pastores constituídos pelo Espírito Santo para ensinar aquilo que Cristo mandou, que os apóstolos mandaram. Então não tem essa história, não gosto desse pastor. Que história é essa? Você não é ovelha. Ou então o pastor não é pastor. Não há outra alternativa. Quando o crente não gosta do pastor, ou ele não é crente, ou o pastor não é pastor. Porque se o pastor for pastor e ele não gostar do pastor, ele não é crente, sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Então, irmãos, mesmo que alguém venha mudar de domicílio, é isso que acontece. Um pastor planta, o outro rega, enquanto Deus dá o crescimento. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Pastor é pastor, ovelha é ovelha. Mestre é mestre, discípulo é discípulo. Cada um vai receber o seu galardão conforme o seu trabalho na edificação do corpo de Cristo chamado igreja. Versículos 7 e 8. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. De modo que nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma, mas Deus que dá o crescimento. Se a doutrina dos apóstolos for ensinada com integridade, seja qual for a igreja, seja qual for a placa que tem ali na frente, seja qual for o pastor, e sejam quais forem os membros, essa será uma igreja de Cristo, o crescimento será natural, porque quem dá esse crescimento é Deus. Portanto, na sequência do ensino do apóstolo, todos nós, pastores e ovelhas, igreja de Cristo, precisamos estar conscientes de qual é o nosso papel nessa história. Somos apenas cooperadores de Deus, lavoura de Deus, edifício de Deus. Versículo 9. 8 e 9. Ora, o que planta e o que rega são um,
E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Seja pastor, seja discípulo, seja ovelha. Porque de Deus somos cooperadores. É Ele o Senhor, nós somos servos. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Jesus não disse a Pedro? Eu edificarei essa igreja sobre esta pedra, vocês vão ser os trabalhadores. Irmãos queridos, sobre a igreja com os seus conflitos, vimos aqui, obviamente, numa palavra só dessa, não tem condição de você aprofundar muito. Esse é o ensinamento doutrinário transmitido pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto, a pior das igrejas de Paulo. Coitado de Paulo. Uma igreja cheia de conflitos, como nós vimos aqui na carta. A carta dele, ele enumera um monte de conflitos que esses irmãos que vieram de lá, os da família de Cloé ou Cloé, vieram perguntando pessoalmente e trouxeram mais uma carta de alguém lá da igreja que era crente também, que estava questionando aquele bando de procedimento que tinha na igreja lá, que eles achavam que não estava certo. E não estava mesmo. E essa igreja, irmãos, cheia de conflito, não é diferente da de hoje. Não é diferente de qualquer igreja evangélica, principalmente naquelas em que não se cuida de ensinar a doutrina dos apóstolos. Por isso, a nossa insistência em ensinar a doutrina, mesmo sabendo que é algo sem nenhuma graça. Já houve irmãs, todos os casos foram mulheres, que disseram a mim, umas mandaram dizer pelos maridos, por alguém, mas outras disseram a mim: pastor, eu vou embora daqui porque eu não aguento sua pregação. Seja bem-vinda, irmã. Já disseram a mim. Então, um ensinamento doutrinário não tem graça nenhuma. Eu quero a pregação do pastor fulano de tal que sai fogo. Que nem a moça que disse lá: olha, pense numa bênção, foi fogo. E foi mesmo, irmão. Qual foi a palavra pregada? Tá, não teve pregação. E teve bênção, e teve poder nessa pregação. Então, irmãos, por isso a minha insistência em ensinar, mesmo sabendo que o ensino doutrinário é algo sem graça, já que não tem nenhum viés espetacular, ou espetaculoso, como eu criei essa palavra. Por que não tem? Porque é a palavra de Deus chamando pecadores ao arrependimento. Não tem graça nenhuma isso. A Bíblia é isso. A palavra de Deus chamando pecadores ao arrependimento. Aqueles não convertidos a se arrependerem para a conversão. Depois disso, palavra de Deus chamando ao arrependimento para que esses irmãos sejam santificados de acordo com a palavra de Deus. Qualquer pregação diferente disso é falsa. Seja quem for o pregador, seja qual for a igreja. Falo sempre isso, precisamos ver as coisas na perspectiva de Deus. Somos seus cooperadores, é Ele o chefe. Hoje de manhã ensinamos aqui sobre o Éden, a criação. Deus deu todo o poder ao homem para cuidar da criação. Sim, mas esse poder era um poder derivado do poder de Deus, que é o dono. Está aqui, Adão, você vai tomar conta de tudo. Sim, mas o dono sou eu. Adão desobedeceu, deu no que deu. Então, irmãos, é isso. Nós precisamos ver as coisas sempre da perspectiva de Deus e não da nossa perspectiva sociocultural, religiosa, familiar. Ela está errada sempre. Porque a cultura do mundo, que jaz no maligno, está errada sempre com relação a Deus. Precisamos sempre ver as coisas na perspectiva de Deus, conforme a doutrina dos apóstolos que Jesus lhes mandou ensinar. Tudo quanto vos tenho ensinado, nem mais nem menos. É assim que precisamos ver as coisas. E não na perspectiva do mundo, em que a igreja vive totalmente mundanizada. Que Deus nos conceda graça para entender a doutrina dos apóstolos e lutar, perseverar nela, como os irmãos lá de Atos 42, 2:42, que durou muito pouco tempo essa perseverança, a fim de que possamos evitar conflitos na igreja, como começaram os conflitos lá na igreja primitiva. E como nós vemos os conflitos aqui nessa igreja de Corinto. E devemos fazer isso, irmãos, para quê? Para o bom testemunho do nosso Senhor Jesus, que nos salvou, colocou em nós o seu Espírito Santo, para que vivamos em santidade de vida crescente, à medida que crescemos no conhecimento da doutrina. E tudo isso para louvor da glória do nosso Senhor.
Amém.